Diz assim a palavra de Deus. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Quem chorou? Essa pergunta, quando você faz, os irmãos, já, Jesus, bem rapidinho, né? Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. E dizia, ai, se conheceres por ti mesma, ainda hoje, o que há devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. E o versículo 43, o apóstolo de Deus diz o seguinte, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apartarão o cerco e te arrasarão e os teus filhos dentro de ti. Esse texto dá-se por ocasião da entrada de Jesus em Jerusalém. E segundo o relato da tradição judaica, Jesus só entrou em Jerusalém 3 vezes. Jesus entrou nessa última vez para ser morto em Jerusalém. E ali quando ele entrava na cidade, depois de fazer momento de completa entrega no Getsemane, e ele observando pelo monte a cidade de Jerusalém, ele chorou. E segundo alguns especialistas, dizem que Jesus chorou não por causa das estruturas da cidade. Jesus chorou porque Jerusalém estava no período festivo da Páscoa. Nos dias de Jesus, Jerusalém era uma cidade que compreendia aproximadamente 10 mil habitantes. Jerusalém, por ocasião da Páscoa, a cidade de 10 mil habitantes multiplicava-se 10 vezes mais. Quantos habitantes teriam? 100 mil habitantes. Agora imagine uma cidade de 100 mil habitantes totalmente lotada, sem lugares aparentemente para poder transitar. E as pessoas saindo de um lado para outro, do norte a sul, para poderem chegar até o templo. Mas só que o rei da cidade, ele estava prestes a entrar e ele chorou por quê? Ele chorou porque ele viu Jerusalém, uma cidade cheia, mas vazia pela presença do Espírito Santo. Jesus, ele chora porque ele estava para poder entregar a sua vida pelo seu povo. Mas o seu povo não havia reconhecido o dia da sua visitação. E é por isso que, quando ele diz assim, ai se conhecerem por ti mesma, Jerusalém, ainda hoje, não amanhã, o que há devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos, porque a idolatria, o pecado, acabaram apagando a visão que você teria do teu rei. E no versículo 43 ele fala, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apartarão o cerco. Jesus estava profetizando aquilo que ele falou em Mateus capítulo 24, de que no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém seria quê? Sitiada pelos romanos, na ordem de Vespasiano, que era o imperador na altura, enviando o seu general Tito para poder cercar Jerusalém e colocar os seus guardas. Flávio José, em seu livro A História dos Hebreus, ele retrata que Jerusalém nunca passou uma devastidão tal qual houve naquele dia. Crianças foram cortadas as cabeças, mulheres grávidas abriram as barrigas com a faca dos soldados furiosos. Durante a sua longa história, Jerusalém foi destruída pelo menos 2 vezes. A primeira vez que Jerusalém foi destruída foi pelo cativeiro babilônico no ano 605 a.C. Deus enviou profetas para poderem profetizar sobre o cativeiro babilônico. Existia aparentemente o reino do sul e o reino do norte. De acordo com a tradição bíblica, o rei Davi conquistou a cidade dos Jebuseus e estabeleceu como capital o reino de Israel, enquanto seu filho, o rei Salomão, encomendou a construção do primeiro templo. Estes eventos fundamentais, abrangendo o fim do primeiro milênio antes de Cristo, assumiram uma importância simbólica central para o povo de Deus. Salomão, Deus concedeu uma grande oportunidade ao seu servo. Deus fez uma promessa a Davi, de que ele não poderia construir o templo porque as suas mãos estavam ensanguentadas. Mas ao seu descendente, seu filho Salomão, Deus orientou com que ele pudesse ter o privilégio de construir o templo. E segundo os relatos encontrados no livro de Ageu, capítulo 2, falando sobre a glória do segundo templo, ele já realça dizendo de que o primeiro templo teve uma magnificência na sua estrutura. A glória do primeiro templo era a sua riqueza material e o seu aspecto onipotente.
Poucos edifícios da antiguidade foram tão grandes, nem tão ricamente decorados, mas todo o dinheiro do mundo pertence a quem? A Deus. A riqueza, edifício, não era o mais importante. Chegou uma época que o povo de Deus, por ter alcançado uma das mais conquistas, que era o templo, eles pensaram que a glória agora deveria ser deles. Visita de todo o mundo vinham para Israel para poderem contemplar a beleza do Deus de Israel. Mas infelizmente, os reis que estavam governando sobre Israel, em vez de apresentarem o Deus de Israel, eles apresentavam a riqueza de Israel. Salomão, que quando foi visitado por rainha de Sabá, ela transformou nela uma de suas prostitutas cultuais. O povo de Deus, que deveria ser luz, passou a ser trevas e espalhando trevas para o mundo.